Fala galera, sejam bem-vindos ao Move. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez com um episódio super interessante ao lado do meu grande amigo Andrezão. E aí, Andrezão, tudo certo? E aí, Robson Matos? Fala, meus amigos do Move, sejam bem-vindos. É mais um episódio aqui da gente gravando para plataformas como Spotify, Anchor e também no YouTube, que é provavelmente onde a maioria das pessoas estão assistindo agora. Se você não tem condição de assistir no YouTube, assiste no Spotify, assiste no Anchor. Tem várias plataformas legais para você só ficar ouvindo, não precisar estar assistindo o que a gente está falando. Apesar de ser legal, né, ver a gente e compartilhar esse momento com a gente também aqui. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem suas dúvidas nos comentários do assunto que a gente vai comentar hoje. Alguma dúvida sobre o Move também, se quiserem participar do Move, mandem comentários, deixem o seu legal, porque ajuda muita gente. É verdade, esse negócio aí é clichê, mas ajuda mesmo a gente a divulgar o conteúdo e a gente a crescer como um canal, passar esse conteúdo interessante que a gente gosta, um conteúdo que a gente acha legal, pra gente é uma diversão fazer isso aqui. E também se inscreve no canal, que o canal se inscrever é a forma de monetizar, né? Assim, pra gente que tá começando aqui agora. Então, se vocês se inscreverem, vocês ajudam a gente bastante. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E Robson, qual que é o assunto pra hoje? Hoje tem um assunto bem interessante que é a proposta do Move, falar de gestão. E nada melhor do que falar de gestão do futebol, algo que agrada a muitos e não seria diferente pra gente, né? Nós aqui, amantes do futebol, além de profissionais da área. Viciadinho. Isso, além dos profissionais da área da saúde, da educação física, né? E até um pessoal costuma falar, acha que o profissional de educação física ele sabe todas as modalidades, né? Ah, tu via cadeira de quê? De golfe? Cadeira de squash? Eu falei, não, cara, não é assim não. A gente pega geralmente as modalidades mais praticadas, né? E vê um pouquinho, obviamente, de outras que não são tão praticadas assim. Então a gente tem um conhecimento geral, obviamente, para quem quer trabalhar especificamente com determinada área, vai se especializar, vai fazer curso, enfim. E hoje É falando de verdade. futebol, né, André? Assuntozinho Qual, bacana, né, qual, pra gente qual que é a tua conversar. experiência com futebol? Cara, eu tive uma experiência interessante aí na infância e início da adolescência. Jogava futsal, futebol de salão, né? E naquela época eu jogava em um clube aqui conhecido em Fortaleza, que era o BNB, e Antiga participei ABB, de uma... né? Não, 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 era outro clube. Tinha a ABB, tinha Eu BNB, jurava naquela que a época tinha ABB era... Náutico. que BNB virou Não, ABB. não, não, não. E o BNB ainda existe, né? A ABB eu não sei se existe, eu acho que sim ainda. Acho que mais Enfim, não. mas naquela época eu jogava futsal, participei de uma peneirada enorme, Não adorava passou. futsal, cara. Não passou. Passei, claro, passei, Ixi, jogava direitinho, Maria. bicho. Mas aí depois dos 16 anos, eu acho, 17, eu pendurei meu sapato. Cresceu demais, ficou muito forte, aí ganhou Não muito deu músculo. certo, cara. Na verdade, bicho, era legal, era divertido, era viciado como qualquer outra criança, né? Viciado em. Assim, não toda criança é viciada em esporte, mas eu era viciado em esporte. Não é por outra causa que eu escolhi educação física, né? Mas naquela época eu já tinha largado o futsal. Eu quebrava demais, vivia quebrado, aí comecei a bater os rachinhas. Aí o rachinha, aquele rachinha semanal, aquele velho racha, né? E me quebrava direto. Tive uma luxação no tornozelo. Falei, rapaz, tá sabendo uma coisa? Não vou jogar nunca mais futebol na minha vida. Enfim, e hoje em dia só aprecio mesmo meu clube de coração e, obviamente, o futebol brasileiro, o futebol, um pouco de futebol internacional. Exatamente, faz o L aí. E a tua, cara, tua vivência no futebol? Cara, eu também, viciado em futebol, desde pequeno. Minha família tinha uma galera que jogava futebol direitinho, né? E eu sempre fui o pior de É, todos. Então eu nunca eu dava lembro. conta. Mas comparar meu futebol com o teu, hein, Robson? Tá foda, viu? Não, é porque ali, cara, eu já tinha parado, né, bicho? Ali eu já tinha parado, confesso. Ah, Então, aí eu e com 20 jogava. quilos a mais, né? Eu, 20 quilos jo- a mais também é difícil. eu Ah, jogava muito futebol, bicho. Eu jogava futebol cerca de 5 vezes ao dia. Jogava de manhã no colégio, de tarde quando terminava o colégio, início de tarde ali depois do almoço, à noite, só fazia isso o dia inteiro, jogava futebol. Mas o futebol não sonho, né? era, não era tipo assim, quando eu entrei na faculdade, futebol não era meu negócio, sabe? Tinha outras coisas em mente. Mas o futebol sempre ali, tá sempre ali mexendo com a gente, né? Aquele negócio que a gente gosta mesmo. E a paixão de assistir futebol, assim, é uma coisa de outro nível. Até hoje, eu
eu tenho esse culto de assistir jogo de futebol. Assisto o jogo do Palmeiras, porque desde pequeno eu assistia jogo do Palmeiras, e hoje em dia assisto mais jogo do Fortaleza. Fortaleza é o time do coração, né? O time da cidade, é o time que a gente, assim, realmente gosta. Então, é um esporte muito legal, eu gosto muito de futebol. É bacana. Hoje em dia você é chamado pela torcida do Tricolor por misto, torcedor mistão. Mas, ó, vou dizer que eu nem dou mais conta do Palmeiras, não. Eu me preocupo mais com o Fortaleza mesmo. A gente assistiu o jogo lá ontem, né? Essa gravação deve estar saindo terça-feira aí. A gente assistiu esse jogo domingo, Fortaleza e Fluminense. Meu irmão, pra matar o cara do coração, bicho. O time joga bem pra caramba, mas o negócio não sai, o gol não entra. E quando entra... Já sabe, né? Tem que fazer uma SAF aí de árbitro da CBF. Pois é, mas é isso. Então, já que a gente deu essa abertura aí, falando um pouquinho das nossas vivências com o futebol, vamos ao que interessa, é falar de gestão do futebol. E eu acho que a gente, antes de entrar na gestão especificamente, fazer um preâmbulo aí da história do futebol, eu acredito que muita gente não conhece, né? A gente já conhecia, que a gente teve essa vivência na faculdade, na disciplina de futebol, temos uma disciplina de futebol. Então a gente entende um pouquinho da história do futebol, não somente a questões técnicas, questões táticas, né, que nossa finalidade no curso é ensinar o futebol e principalmente a nossa preparação é para quem está iniciando no futebol, né? Eu não saio, não tem como eu sair da faculdade com a simples formação em educação física e ser teoricamente bem preparado para gerir ou para ser técnico de uma equipe de futebol ou preparador físico. Na verdade, como eu falei anteriormente, a gente tem que se especializar nesse assunto, né? Exatamente. Mas enfim, então a gente falando um pouquinho da história do futebol, viu, André? Algumas curiosidades, ainda não se sabe bem, eu estava vendo uma historiadora, na verdade uma jornalista chamada Laura, viu uma nota dela falando um pouquinho sobre a história do futebol e ela comentando que não existe, na verdade, um país em que se sabe que lá realmente é a certeza que o futebol começou. Ela fala que existe a influência do futebol. Na verdade, o futebol sofreu influência de várias culturas. Por exemplo, ali na China, no ano de 2600 a.C., ela fala que alguns historiadores comentam que eles utilizavam a cabeça do inimigo morto para brincar. Então, ali, querendo não é um futebol como a gente vê, obviamente, mas são movimentos, né, que se assemelham ao que a gente vê no futebol. E na América, assim como também já teve alguns relatos que foi na América, outros relatos que foi no Japão, enfim. Então a gente não sabe exatamente, não é possível determinar de forma específica onde se originou. Mas como nós conhecemos o futebol atualmente, o que se sabe que tem essa origem, que foi regulamentado na Inglaterra ali no século XIX. Então foram os ingleses basicamente que criaram as regras que a gente conhece hoje. Se eu não me engano, é o Charles Miller, né? O nome dele? Charles Miller já foi no Brasil, né? Ele que trouxe para o Brasil. Daqui a pouco. Que trouxe para o Brasil, exatamente. Aí trazendo para o Brasil especificamente, como você mesmo falou, existem controvérsias, mas falam que o Charles Miller possivelmente, se não foi ele que trouxe o futebol para o Brasil, ele foi das pessoas que difundiu bastante o futebol por aqui. Né? Ele, com origem, ali seus familiares europeias, como naquela época quem era mais favorecido financeiramente viajava muito para estudar no exterior, né, para passear, para estudar, ele teve esse contato com o futebol e trouxe para o Brasil. Ele tem origem aí, descendência escocesa e inglesa, então tinha essa facilidade dessa mobilidade e tinha condições financeiras para fazer isso. Então ele estudou na Europa, conheceu o futebol, trouxe o futebol para cá. E agora também, como eu falei, existe controvérsia, porque se falam por aí que o futebol já era praticado aqui no Brasil, mesmo antes da chegada do Charles europeu, trazer, né, negócio para cá. Exatamente. Mas enfim, ele colaborou bastante para a difusão do futebol aqui no Brasil. Não é isso? Massa. Isso aí é uma coisa que eu não sabia, né? Eu achava que o futebol tinha sido inicializado na Inglaterra desde o começo. Eu não sabia que tinha essa brincadeira de futebol na China e nem no Japão. Eu achei que era simplesmente iniciado na Inglaterra, foi profissionalizado na Inglaterra, se eu não me engano, por conta dos trabalhadores, né? Que eles trabalhavam no horário de intervalo ali de trabalho, das fábricas, e aí depois foi evoluindo, acabou indo para a alta sociedade na Inglaterra, e aí trouxe, agora, como tu falou, né, trouxe para cá para o Brasil, né? E chegando no Brasil,
assim, é interessante você ver como que o futebol se estabeleceu no Brasil, né? Os times mais famosos, por exemplo, o Flamengo aí e o Palmeiras, os dois, eles tinham uma característica diferente. Eles eram clubes, né? Mais associações. Eles eram clubes onde a busca não era simplesmente somente o futebol. No caso do Flamengo, que é o principal, o Flamengo, ele era um clube de regatas, era para remo. Não tinha nada a ver com futebol. E aí, em 1914, se eu não me engano, que é a idade do Flamengo, é o início do Flamengo, 1912, o Flamengo se junta ao futebol e aí se torna um clube de futebol, né? E o Palmeiras, em 1916, se eu não me engano, 26 de agosto, uma coisa assim. E depois, em 18 de outubro de 1918, nós temos o Fortaleza ingressando também como um clube de futebol, ali pelo Alcides Santos, né? Então, muito, muito interessante você ver como é que se distribuiu nessa época aí, né? Entre 1910 e 1920, a época onde veio essa imigração forte do futebol para dentro da nossa sociedade, para a sociedade brasileira. Exatamente. Eu esqueci até de falar a data específica. Estima-se que o Charles Miller ele trouxe o futebol para cá, né, para o Brasil, no ano de 1894. E foi justamente aí, logo após, poucos anos após, os clubes começaram, né, a tratar melhor o futebol, iniciar com o futebol especificamente, como você falou, o Flamengo, Palmeiras, Fortaleza em 1918, ou seja, logo após a chegada, poucos anos depois, né? O Palmeiras é 1914, viu? Corrigindo aqui, porque eu falei 1916. É 14 o Palmeiras, Palmeiras 14, Flamengo 12 e o Fortaleza 18. Isso eu sei. Esse último eu sei. Eu sabia só o último, ó. Enfim. E aqui, só pra gente fechar essa questão desse preâmbulozinho sobre a história do futebol, existe uma empresa, né, que ela promove capacitações ou cursos para quem quer ingressar no futebol e ter mais conhecimento, para quem quer ingressar na área de gestão do futebol, ou seja, qual for a função dentro do futebol. Então, existe uma empresa chamada Universidade do Futebol, para quem tiver curiosidade, pode olhar lá no Google, se você colocar Universidade do Futebol, você vai ver direitinho. E eles lançaram um vídeo, que não é tão recente, já tem cerca de 10 anos, que é o vídeo de apresentação, basicamente, dessa empresa, intitulado Manifesto. E é interessante que ele coloca algumas informações que eu até coloquei aqui pra gente, que é o seguinte: muita gente não sabe, ou já ouviu falar, ou de certa forma tem uma noção, né? Que cerca de 80% dos jogadores ganham menos de 2 salários mínimos. Muita gente não sabe disso, né? Mas, ou seja, é uma quantidade absurda, né, daqueles que conseguem chegar e ter um salário um pouco mais alto. Quebra esse glamour, né? Quebra esse glamour de que o jogador brasileiro, o jogador de futebol é rico desde a infância, né? Se nem o profissional chega no valor alto, né? Imagina o jogador na adolescência ali, né? Não, exatamente. Eu tô falando de jogadores profissionais. Cerca de 80% de jogadores profissionais não ganham mais de 2 salários mínimos. Ou seja, é uma quantidade absurda de pessoas que não... o que a gente vê na televisão obviamente, são clubes grandes, clubes bem estruturados na maioria das vezes. Como você falou, o próprio Fortaleza, que está em ascensão no momento, mas clubes já são consolidados, como o próprio Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, hoje em dia, né, um clube que está em alta, né, assim como o Palmeiras, com grandes investimentos, com jogadores com um salário absurdo, né? E a gente pensa, não, aquele sonho de ser um jogador, de ser um cara bem sucedido financeiramente, mas isso só acomete pouquíssimos, né? Pouquíssimos. E uma frase que eles colocam nesse vídeo manifesto é interessante, é o seguinte: já que a finalidade da empresa é preparar o profissional, é tornar cada vez mais o futebol algo mais profissional, deixando de lado coisas que a gente ainda observa, mas já menos, principalmente nas divisões de elite, que é algo menos profissionalizante nas divisões mais baixas, né? Clubes menores, principalmente. Então ele fala o seguinte, ó: o futebol é admirado por milhões de pessoas, praticado por muitos, mas estudado por poucos. E isso mesmo nos clubes grandes a gente vê bastante, né? Uma gestão amadora, de maneira geral, ainda profissionais que não são extremamente capacitados para estar naquela função, né? Mesmo em clubes grandes, né? Existe ainda um certo bloqueio desses profissionais e existe também essa questão da não valorização do estudo, né? Se você pegar, André, em determinados períodos,
E ainda é desse jeito em muitas vezes, né? O treinador de futebol muitas vezes é o ex-jogador, né? E às vezes ele saía do campo, praticamente se aposentava e já estava como treinador de um clube menor, né? Sem ter nenhuma preparação. Hoje em dia já tem as capacitações, né? E é algo que já vai investindo naquele conhecimento técnico do treinador. Então, assim, as coisas vêm se profissionalizando cada vez mais, mas ainda observamos que o futebol é estudado por poucos. Inclusive, sai aqui um pouquinho da nossa pauta. Assim, é interessante lembrar que quando a gente estava na educação física, a gente tinha essa opção, né? Ser treinador de futebol. Muitos de nós queríamos ser treinador de futebol. Eu lembro uma das primeiras aulas que eu tive, que até um professor nosso perguntou assim, o que é que você quer ser quando crescer? Quando crescer, quando se formar, né? Quando você se formar, aí todo mundo começou a dizer alguma coisa, eu não tinha nada em mente, né? Eu tava com a camisa da seleção brasileira, eu falei assim, eu quero ser treinador da seleção brasileira, só pra provocar, né? Mas tipo assim, mesmo que fosse uma provocação, tava na minha mente, né? E tava na mente de todas as pessoas também. Então muitos de nós consideravam ser um profissional na área de futebol, a maioria fisiologista, mas alguns também consideravam ser treinadores de times, né? E a sociedade do futebol, ela não aceitava. Na nossa época, assim, até hoje ainda não aceita, né? Você pode ver como tu falou, né? A maioria dos treinadores hoje em dia são treinadores que eram jogadores no passado. Então, a sociedade do futebol, ela não aceita que o profissional de educação física seja um cara que seja formado, que o treinador de futebol seja um cara formado em educação física. Né? Então isso aí até agora recentemente, não sei se tu pegou essa parte que aconteceu agora no Flamengo, os flamenguistas estavam transtornados com a direção do Flamengo, porque eles escolheram um profissional de educação física para ser analista na parte de análise de desempenho. Né? Uma parte de computador, análise de desempenho. E ficaram revoltados porque era educador físico. E ficaram perguntando, por que tem que ser educador físico? Né? Então, a pergunta qual que é a forma ideal de você entender essa situação? O cara tem que ser formado em educação física ou não? Ou dar espaço para quem é da educação física entrar nesse ramo, né? Que a gente não tem essa abertura como as pessoas acham que a gente tem agora. Fica achando que qualquer profissional que entra no futebol tem que ser da educação física. Não é bem assim, né? É pelo contrário. A maioria dos profissionais que estão na área do futebol não são da educação física. A maioria são de outras coisas. Exato. Se nós pegarmos os clubes, de maneira geral, os que são que contêm profissionais de educação física, são as funções de preparação física, né? Os preparadores e os fisiologistas, né? Hoje em dia, acredito que todo clube tem um fisiologista. Então, esses dois aí, especificamente, estão sempre presentes, né? Ou boa parte das vezes presentes nos clubes. Então, não são todos. Às vezes, obviamente, nós temos alguns treinadores que têm formação, que eu não me recordo quais são, né, de cabeça, mas existem alguns ainda. Mas, de fato, boa parte do que acontece dentro do clube, extra-campo, não são formados profissionais de educação física, de fato. E aí, André, vamos entrar agora, né, na questão da gestão. Eu acho que falar de gestão, antes de mais nada, eu acho que alguns fatos históricos, né, são importantes serem comentados. Então, a origem e evolução da gestão esportiva, antes de falar especificamente da gestão no futebol. E existe até um autor, que confesso que eu não peguei o nome dele, mas eu peguei como ele definiu, né, a frase que ele colocou, que seria um corpo de conhecimentos interdisciplinares que se relaciona com a direção, liderança e organização do esporte, incluindo dimensões comportamentais, éticas, marketing, comunicação, finanças, economia, negócios e contextos sociais, legislação e preparação profissional. Então é algo extremamente amplo, né, que ali está presente em todas as arestas do clube, seja lá um clube, né, na questão da gestão do esporte, que obviamente é algo bem mais abrangente. Isso aí é uma frase, como eu estava perguntando aqui, do Atlas do Esporte no Brasil, quem tiver interessado, do ano de edição de 2005. Então move aí, com informação precisa. Exato. É sempre importante referenciar essa rapaziada, né? E o papel principal seria planejar, organizar e liderar e controlar as organizações esportivas, que são feitas basicamente
E quem conduz, na verdade, não é só ele, né? Mas quem conduz são os gestores, né? Os gestores esportivos que estão à frente de tudo isso que a gente comentou agora há pouco. Se E tu a parar questão pra da... pensar, é uma missão muito ampla, né? Um gestor, você bota na mão de uma pessoa só, gerir todas essas valências aí que tu citou, né? Comunicação, finanças, economia, negócios, é, dimensões comportamentais, ética, marketing. É muita coisa. E você coloca tudo na mão de uma pessoa só para ela fazer isso tudo, né? A tendência da falha é altíssima, porque o cara tá sobrecarregado com várias coisas, com vários tópicos que ele tem que trabalhar diariamente, e ele não tem tempo para isso tudo. E nem experiência, né? Mas por isso que hoje em dia, obviamente, os que são mais estruturados, né? Se a gente falar de clubes, de maneira geral, não estou falando só de futebol, seja lá o que for, a modalidade esportiva, eles tendem a descentralizar essa função, apesar de ter o gestor, aquele que é o responsável, que geralmente muitas vezes é o presidente, né, do clube. Então ele tem as outras pessoas responsáveis por cada setor. Então existe o gerente de marketing, né, e tem seus funcionários, existe o gerente de tal área. Então eles tendem obviamente ninguém consegue fazer tudo isso com maior perfeição. Então você delega essas funções a pessoas mais capacitadas e especialistas, com mais expertise em determinadas áreas, para que o todo, né, se desenvolva mais. E tem o gestor principal, né, que ele está ali para sempre, né, orientar, né, Nisso organizar, que eu queria entrar, planejar. tipo assim, na liderança, papel de liderança. E se você parar para pensar, hoje em dia, os times que estão em ascensão ou em melhor posicionamento na tabela, ou então se dá o melhor nos campeonatos, são times que têm uma gestão mais fragmentada, né? Eles conseguem distribuir, delegar as funções para outras pessoas e aí ser eficiente no momento de gerir o time de futebol. Exatamente. E a gente saindo e entrando realmente na gestão do futebol, tem um vídeo bem interessante no YouTube, até foi o André que pegou esse vídeo, repassou pra gente, com o Thiago Escuro, que o nome do título do vídeo é A Gestão Profissional no Futebol. Então, esse vídeo é também dessa Universidade de Futebol, que eu comentei lá no início da nossa apresentação, em que eles entrevistam o diretor executivo, o CEO, do Red Bull Bragantino, que é esse Thiago Escuro, que também já teve passagens para o Audax, inicialmente futebol, no Cruzeiro, e ele está no Red Bull. Então já está num clube de ponta, né, assim, em relação a investimentos e etc. E é muito importante, eu até coloquei algumas passagens aqui desse vídeo, que ele valoriza bastante o conhecimento, a formação e a ciência. Isso é uma das coisas que ele mais fala no vídeo, a formação e capacitação de quem está à frente, do gestor, né? No caso, ele no caso como diretor executivo. E ele diz que é algo que vem mudando bastante no futebol e a gente observa isso, né? Porém, ainda existem muitos clubes que estão ligados ao empirismo, né? Então, aquilo que eu falei, são ex-atletas que estão no comando, são empresários de ramos aleatórios que começam a gerir o clube, como por exemplo, o próprio Palmeiras, quem está lá, quem é a presidente do Palmeiras? A Leila, né? Leila Pereira. Leila da Crefisa. Dona da Crefisa. Entendeu? Então, assim, você vê que ainda tem muito. Obviamente, ela é amparada por diversos outros profissionais ligados que com certeza entendem mais do que ela no futebol. Muitos times eram administrados por bicheiros, cara. Bicheiros. Exato. Então, assim, ele fala. É interessante essa fala do Thiago, que ele se mostra um cara cada vez mais preparado, tecnicamente formado, para estar à frente do cargo que ele está. Né? Então, ele fala que... uma das indagações que ele fala assim, como um diretor esportivo não tem uma formação esportiva? Entendeu? É isso que eu falei da Leila. Será que ela tem uma formação esportiva? Eu acho pouco provável. Mas como um cara que gera um clube de futebol ele não tem uma formação esportiva? Exatamente. Então ele não se capacita para aquilo. Tá entendendo? Exatamente. Então, e aí a gente volta naquele detalhe ali, né? O segredo do sucesso do Palmeiras foi delegar funções. Né? Por que o Palmeiras deu certo mesmo com mesmo a Leila ou o próprio Gagliotti, que era o que estava na gestão passada,
não terem nenhum envolvimento. O Gagliotti até que tinha um pouco mais, porque ele, né, aquela galera que tá dentro ali do esquema já há muito tempo, mas ela não tem nenhuma experiência com futebol. Mas como que dá certo? Porque ela delegou funções para pessoas que entendem de futebol, e essas pessoas fazem o negócio funcionar. Não, a missão dela ali é simplesmente dar uma palavra final no momento conturbado, um momento ali complicado, onde ela tem a palavra final, onde ela pode ter a voz de veredito, e também ela tem o dinheiro, né? E o dinheiro, sim, como a gente sabe, faz toda a diferença no mundo, né? O que a gente vai falar já, né? A gente tá falando aqui começando a falar sobre as SAFs. As SAFs também não são só um modelo de organização excelente, mas também elas também trazem muito dinheiro com elas, e isso joga elas para outro patamar, né? Que nem você começar no YouTube, Robson, ou no Instagram, fazendo propaganda. É muito mais fácil do que o que a gente faz aqui, né? A gente aqui tá tentando do zero e demora para chegar. Então, quando você já tem o dinheiro para investir, é mais fácil. E voltando ao que o Thiago Escuro falou, é importante eu deixar isso bem claro para quem não assistiu o vídeo dele, é que ele, assim, ele não, em nenhum momento ele critica esses profissionais, né, que não qualificados, vamos dizer assim. Mas ele incentiva, né, a palavra dele é mais de incentivo a que essas pessoas busquem se capacitar, busquem se especializar. E só quem tem a ganhar é o clube. E o fato só que tem pra, né, ganhar o clube. Até porque tá disponível, né? O cara pode se qualificar hoje em dia, mesmo não tendo a formação, né? Assim, exato, tendo várias licenças aí né, disponível para se você pegar o curso da CBF, né? Exatamente. Isso. O curso da CBF para treinadores, ela habilita o cara, mesmo sendo treinador, ter um tempo ali disponível, né? Eu sei que é difícil para um treinador achar tempo livre treinando um time de futebol, mas ele consegue ter o tempo livre, né, para fazer o curso da CBF e se profissionalizar, e ser um cara mais capacitado, né? Às vezes, assim, né, a galera bate muito em cima, né? O cara não precisa se capacitar porque o assunto é bola. Mas não é só simplesmente bola, né? Tem muito mais coisa envolvida ali no mundo da bola. Isso. Negócio, né, cara? Você tem também a questão psicológica. Como é que você vai mexer com a psicologia de um atleta? Aí tem um cara que se dá bem. Por quê? Porque ali, de alguma forma, ele já capta aquele momento de psicologia, sem perceber que ele está fazendo aquilo ali, sem ser consciente. Ele faz aquilo ali de maneira automática, porque a vida preparou ele para ser daquele momento, daquele jeito. Tipo o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho é um cara que... É o que ele fala, que muitas das atuações de funções de futebol são feitas de forma empírica, que o cara fez, ou já fizeram com ele, ou ele já vivenciou aquilo de alguma outra forma, e ele acredita que aquela é a forma que funciona. Exatamente. Né? Então ele repassa aquilo ali. Às vezes dá certo, falou, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Exatamente. Obviamente que a experiência prática é importante. Em nenhum momento estou dizendo aqui que eu sou mais qualificado por ter uma formação técnica do que um cara que já vive o futebol há mais tempo do que eu. Uhum. Não existe isso, né? É como o pessoal pergunta da nossa formação, nós pegamos o currículo antigo da Universidade Estadual. Então nós somos licenciados plenos. Então a gente pode trabalhar tanto na área de bacharelado como na área de educação, né? Na área de licenciatura. E eu posso trabalhar com o que eu quiser na educação física. Se eu quiser botar na trilha que eu vou dar aula de spinning, eu dou aula. Mas eu sou capacitado para fazer isso? Não sou. Então existem pessoas que são capacitadas, além de serem mais especializadas na parte teórica, na prática também tem essa questão, né? O modelo ideal, por exemplo, é um cara como o Abel Ferreira. Abel Ferreira jogou futebol em Portugal, que é o técnico do Palmeiras, né? O atual técnico do Palmeiras, que é um cara que tá ganhando tudo. E em 2 anos, 3 anos, o cara ganhou mais que vários técnicos brasileiros. E o cara jogou carreira de futebol profissional e depois de se aposentar, foi estudar. Aí fez um curso de educação física, se profissionalizou, estuda pra caramba, o cara que é leitor, o cara que tá sempre lendo, se baseia nos melhores, se baseia muito no Guardiola, no Mourinho, né? Técnicos que têm experiência na bagagem. O Mourinho é preparador físico, nem jogador de futebol foi, né? Não sei se ele jogou amador, alguma coisa do tipo, mas não foi profissional como foi o Abel Ferreira. E aí o Abel Ferreira traz toda essa bagagem. Então ele tem mais experiência vivida. E além da experiência vivida, ele tem essa bagagem que ele está criando agora, que é uma bagagem de gestão. Ele é um gestor de atletas. Né? Ele não é só um treinador dentro de campo. Ele entende de tática, de técnica e agora de gerir pessoas. Então, assim, exatamente. É um negócio que a gente tem que trabalhar para o futebol evoluir, né?
Aí tem muita gente que fala assim, beleza, você tá falando de um case de sucesso aí, que é o Abel Ferreira, pelo menos no Palmeiras, né? Case de sucesso. Mas existem inúmeros outros que têm uma formação e uma especialização, uma capacitação tão boa quanto a do Abel Ferreira, mas não tem resultado esportivo. Aí fala, rapaz, então pra quê que eu vou fazer? É tipo assim, aquela coisa bem... Eu lembro de fazendo aqui um parênteses aqui de uma época, teve um curso de um cara conhecido na musculação aqui em Fortaleza no ano de 2007, se não me falha a memória. E ele trabalha com fisiculturismo, pessoal do bodybuilding, né? Uhum. E ele dando a palestra dele, conversando, e esse cara, ele é só praticante. E presta consultoria, na época prestava consultoria esportiva para o pessoal que queria, né, fazer a preparação de atletas amadores que queriam fazer parte do fisiculturismo, praticar, enfim, ser atletas. E aí um cara perguntou assim pra ele, né? Levantou a mão e questionou alguma coisa, questionou a formação dele. Aí ele só respondeu dessa forma: meu amigo, você já ganhou o quê? Ou desse jeito. Tipo assim, o que é que ele quis dizer? Rapaz, eu tenho 10 títulos nacionais, 5 títulos mundiais com meus atletas. E tu já preparou o quê? Tu é formado e tu já ganhou o quê? Aquela coisa bem ainda pré-histórica, né? É. E tem muita gente que pensa como ele. É. Eu não estou dizendo que o cara ele tem a preparação prática, age muito no empirismo ali, de certa forma, por ser um praticante. Mas talvez se ele fosse um cara formado na época, né? Não sei se hoje em dia ele é, mas se na época, se ele fosse um cara formado na área, talvez ele seria ainda melhor. Muito melhor, porque ele vários aspectos. Ele já estava capacitado, né? Se você vê, ele já Exatamente, ele já tinha experiência prática, né? Exatamente, ele estava muito bem capacitado, um cara de um nível altíssimo. Exato. O problema é que ele não percebeu que ele poderia ser melhor. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, aí dando continuidade, ele vai falando uma coisa interessante, né? Durante a fala dele, o Thiago Escuro, ele fala o seguinte, que é algo que eu escutei recentemente o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, que também é um cara referência para mim, hoje no meio do futebol, não só para mim, é um cara que tirou o Fortaleza em poucos anos de uma situação delicadíssima e colocou num patamar realmente bem alto, né? Libertadores, então, patamar Libertadores. Um case de sucesso, realmente, né? Sobre a gestão dele. Uhum. E, no entanto, que foi reconhecido, não sei se tu viu, na semana passada ou semana retrasada, ele foi convidado para acompanhar a seleção brasileira, eu não sei qual o cargo, em 2 amistosos, ou seja, isso é um reconhecimento pelo trabalho que ele vem fazendo no Fortaleza, né? Isso é muito bom. E sim, aí o que o Thiago falou foi o seguinte, e que o Marcelo Paes também já comentou em outros momentos, né, em algumas coletivas que ele dá para a TV Leão, né, do Fortaleza. Eles falam muito que o sucesso do clube não é apenas título, né? Não é apenas título, é tornar o clube uma instituição saudável, uma instituição autossustentável, a nível de estrutura, centros de treinamento, campos, questão de serviços tecnológicos de ponta, que eu observo que o André já comentou, questão de desempenho físico do clube, investir em categoria de base, gerar emprego, ter participação social, tornar uma coisa que o Marcelo Paes também fala bastante, né? Um modelo de jogo, né? Uma identidade, o clube criar uma identidade. Uhum. Isso o Thiago Escuro também ele fala isso em relação ao Red Bull Bragantino. E ele não espera isso a curto prazo. Ele não vai fazer isso hoje e ter um resultado no Campeonato Brasileiro agora, né? O Bragantino está aí como RB desde 2020, que virou RB Bragantino. Eu acho que é 2020 ou 2019. Pronto, enfim. Procura aqui e já te acho. Pronto, que é coisa recente. Ele espera isso a médio e longo prazo. É dentro de 5 anos, obviamente com investimento. Né? Obviamente tem muito investimento. Então isso é uma coisa muito boa. Você falar isso para um torcedor, que o clube não é apenas um título, é surreal. Porque o torcedor mesmo, o que ele quer medir com o seu rival é título, né? Tipo assim, tu ganhou o quê? Aí não, eu ganhei tantos estaduais, tantos regionais, títulos nacionais. Mas e aí? Meu time não tem nada, não tem estrutura, não tem nada, assim, você não consegue pensar em algo a longo prazo, como vários outros clubes que têm estrutura e não se planejaram isso a longo prazo, então tiveram que caíram de divisão, na verdade, por má gestão, e existem vários exemplos, não vou citar aqui os exemplos, mas existem vários, todo ano tem alguma coisa, né, a gente observa, e é isso. Então, para dar o ano certo aí, o Red Bull Bragantino foi criado em 2020. Assim, né? O Bragantino já existe desde 1928. E aí tornou-se uma SAF, agora recentemente em 2020. Falando em SAF,
né? Que a gente já tá falando que já faz tempo de SAF, mas a gente não definiu muito bem o que é uma SAF, né? A gente podia começar a definir o que é uma SAF e entrar nesse assunto mais específico. O que tu acha? Pode ser, pode puxar. Puxa aí. Ó, lei... Qual que é o nome dessa lei aqui? 14.193/21, que institui a Sociedade Anônima do Futebol e dispõe sobre as normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística, tratamento dos passivos das entidades de práticas desportivas e regime tributário específico. Ou seja, a gestão que o Robson comentou lá no começo. Isso, de forma prática, a SAF é o quê? É uma empresa. Tem uma definição aqui de um João Paulo de Carlo, que é um advogado especialista em direito esportivo. E ele fala assim, ó, na prática é uma empresa cuja atividade profissional consiste na prática do futebol em competições profissionais, diferentemente do modelo tradicional de clubes no Brasil, que por sua maioria das vezes não tem fins lucrativos. Então, assim, na prática é mais ou menos isso, né? E nós já temos alguns clubes, né, André, aí que já com esse modelo que adotou e estão aí no processo também de virar uma SAF. Mas nós temos o primeiro deles, que foi o Cruzeiro, é isso? O Ronaldo Fenômeno, né? 400 milhões de reais ele investiu. Isso. Depois tivemos o Botafogo, né? E aderiu à conta, né? O déficit. Entendi, exato. Exato. Aí temos o Botafogo, aqui no Nordeste, o Bahia, anda se falando aí com essa questão do Grupo City, né? Eu não sei em que pé anda, mas havia essa conversa, pelo menos há um tempo desse, do presidente do Bahia ter viajado para ir negociar, mas tudo ainda meio que sigiloso, mas sempre ele dava relatos em rede social, e o torcedor sempre acompanhando com muita esperança, já que o Bahia caiu de divisão, apesar de estar bem na Série B, né? Tá dentro do G4, aí, como um dos cotados a voltar para a Série A, mas de certa forma às vezes tem uma injeção aí financeira que pode ajudar o clube a sair disso. E o exemplo disso é o Botafogo, né? O Botafogo caiu em 2020, 2021 disputou a Série B, muitos achavam, até pelas questões de dívidas, que o clube não conseguiria subir, assim como o Vasco. O Botafogo subiu, não só subiu como foi campeão, e está na Série A desempenhando um papel bem interessante. E comprando jogadores caríssimos, né? Como foi o caso do Patrick de Paula. E foi comprado do Palmeiras por um valor milionário. Então você já fala, opa, rapaz... 6 milhões de euros. Exatamente. Então você já vê que, opa, esse negócio aqui parece ser interessante. Então, principalmente os clubes que estão buscando sanar suas dívidas... né? Essa é a pegada, né? Exatamente, que estão numa situação delicada a nível de gestão, que estão com dívidas, um negócio absurdo. Então, tanto dentro como fora de campo, estão numa situação delicada, a torcida está em cima e doida porque o clube vira uma SAF, né? E aí a pergunta é essa, né? Que é o que gera a polêmica, né? Tipo assim, quanto vale o seu clube, né? O seu clube vale um valor específico que, por exemplo, Red Bull Bragantino, 1928. Olha a história que o clube tem. De Bragantino... Graças a Deus aí o Red Bull manteve o nome Bragantino, mas eles poderiam ter tirado o nome Bragantino, né? Isso. Mas aí manteve, então você ainda tem ali uma semelhança com o Bragantino, mas hoje em dia já é outro esquema, é outro Bragantino, não é mais o mesmo Bragantino de 1918. Então o clube acaba perdendo um pouco da sua identidade. E aí a gente vem com a pergunta, né? Vale a pena você vender o seu time? Porque você está vendendo o seu time para injetar dinheiro. E a outra pergunta é, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro, ele fica pro clube se desenvolver, ou esse dinheiro é simplesmente um capital que entra para girar ali a patota que tá ali com o dinheiro conseguir um dinheirinho de volta, né? Os investidores conseguirem o seu dinheiro de volta, porque investiram milhões e milhões de reais, de dólares, e esse dinheiro não volta nunca. O time tá cada vez se afundando mais em dívida, e não consegue, como o Robson falou, né? Não, tá sempre com mais dívida e não consegue retornar, e aí tem que vender, né, Robson? Sim, sim. E aí, exatamente. E aí o pessoal fala bastante, né, qual a diferença de uma SAF para um modelo tradicional, que ainda o modelo adotado é um modelo associativo dos clubes, né, em que a gente tem um presidente, tem o conselho deliberativo. Eu ouvi até um comentário, eu não lembro qual foi a entrevista,
falando um dos benefícios, né, da SAF para o clube, além do que já foi falado, em relação a você fazer um planejamento a longo prazo. O que é difícil para quem tem esse modelo tradicional associativo, que às vezes a presidência ali, ou todo cargo muda a cada 3 anos, então você não consegue ter um planejamento a longo prazo. 3 anos às vezes acaba sendo muito curto. E eles falam que a SAF, você consegue ter esse planejamento a longo prazo, ter um negócio mais organizado como uma empresa mesmo, né? Diz que torna o negócio muito mais transparente, com tanta questão de fiscalização, e isso facilita o negócio e se torna mais interessante para o investidor, por se mostrar mais seguro. Porque se eu sei o que está acontecendo naquela empresa, se ela é uma empresa transparente, com regras claras na governança, com uma certa fiscalização, eu, empresário, me interesso mais em investir naquilo, porque me parece ser algo mais seguro. Rentável, se é transparente, isso é transparente, eu me sinto mais confiante em fazer esse investimento. Então, isso é uma diferença bem interessante que existe entre a SAF e o modelo tradicional associativo. É gritante, né? Assim, é o que está movendo, né? A SAF é isso, exatamente isso que tu falou. Só para tu ter uma ideia, né? O Red Bull Bragantino, ele já tem aqui, né? Eu tô vendo aqui do Data Scout aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times por volta do mundo. São 6 times que a Red Bull comprou, adquiriu e tá dominando agora em termos de SAF, né? Como uma SAF. Eu vi um vídeo no YouTube, o cara falando assim, que a SAF era como se fosse o modelo socialista, o modelo comunista. Onde que deu certo? Aí você olha, o Red Bull Bragantino tem 6 times do mundo. Será que é rentável? Mas eu vi algo falando, viu, André? Eu não sei detalhes, mas se eu não me engano, o Red Bull ainda não é uma SAF. Entendeu? Ou, se eu não me engano, ele é um clube empresa. Eu acho que assim, ao pé da letra, o Red Bull Bragantino não é uma SAF. Mas ele se utiliza da lei da SAF para ser uma SAF para funcionar no Brasil. E assim, os outros clubes ao redor do mundo, como o RB Salzburg, o RB New York, que é o Red Bull New York, o Red Bull Ghana, o Red Bull Leipzig e o Red Bull Bragantino, todos eles estão dando certo. Eles têm dinheiro, eles estão colocando dinheiro no cofre. E a Red Bull, não só como modelo de administração, assim, a gente não tem, do Red Bull Bragantino, por exemplo, a gente não vê tanto dinheiro entrando, mas a gente sabe que a promoção que o Red Bull tem, né, o alcance, o marketing que o Red Bull consegue alcançar com o Red Bull Bragantino ou com o Red Bull Leipzig é altíssimo. Isso. Não, e aquele negócio que eu falei anteriormente, viu? Essa questão, você não vê o Red Bull contratando grandes nomes do futebol. Você não vê isso aí, grandes, porque teoricamente você pensa na Red Bull, você pensa, pronto, agora vai contratar, vai virar como se fosse um Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, contratando grandes nomes de peso, mas não, é como eu falei, eles têm um modelo de jogo, eles tentam investir principalmente em um jogo de intensidade, por isso eles investem bastante em atletas de base, em atletas jovens, que é justamente, e obviamente, eles pensam não só no investimento a longo prazo, né? No retorno em campo. Exatamente. Se eu invisto na categoria de base e em jovens, eu tenho muito provavelmente investimento a longo prazo, pensando no retorno em campo e o retorno fora de campo, que é com as vendas desses atletas. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que eu falei que o pensamento do Thiago, do Céu, do Red Bull, era justamente esse, pensar em coisa a médio e longo prazo, depois de 5 anos, dentro de 5 anos, é alguma coisa mais distante. Né? E voltando aqui à fala do Thiago, ele comenta uma coisa que é bem, bem bacana, André, que é o que eu também fiquei curioso. O Red Bull gera clubes em vários países. Mas e aí, como é que funciona essa parte? Eles respeitam a cultura ou não? E ele fala sobre isso, ele diz que a Red Bull tem uma ideia central, como empresa central, mas que ela respeita demais a cultura do clube local. Né? Então, exemplo disso é o RB Bragantino, ele é gerido totalmente por brasileiros, são só brasileiros gerindo. Né? Então ele respeita a cultura local. Tem, como eu te falei, a ideia central, mas ele respeita o que acontece dentro daquele meio. Isso é muito bacana, né? Porque às vezes você podia pensar, não, a Red Bull tem um clube tal, que é o clube modelo deles. Eles querem adotar aquilo para todos os outros locais. Basicamente não é desse jeito que funciona na prática. Obviamente tem a ideia, né, que norteia todos esses outros. Né? E aí, André, vamos passando mais à frente.
Ou tu quer falar alguma coisa da SAF ainda? Não, é isso aí mesmo. Deu uma pinceladazinha, deu uma pincelada na SAF aí só para o pessoal ficar ciente aí do que está acontecendo, mas vamos para frente. E a gente fala da evolução da gestão do futebol do Brasil, e a gente não pode esquecer por onde ela passa, né? Então passa desde jogadores, da estrutura física do clube, dos próprios clubes, das ligas, né? Dos campeonatos, e a gente pode falar um pouquinho de cada um desses, né? Então, pode falar um pouquinho dos jogadores, André? Puxar aí, o que tu vê essa questão da evolução de gestão dos jogadores especificamente? Como assim? Porque assim, se a gente parar para pensar, né, essa questão de gestão de jogadores, antigamente o futebol era um esporte de elite, entendeu? Antigamente, poucos tinham acesso. Por quê? Como eu te falei, basicamente foram para você conhecer o futebol, você tinha que ir até a Europa, né, a Inglaterra especificamente, como a gente comentou no início, voltaram com a ideia de difundir o futebol, mas quem é que tinha acesso a essa informação? Era a elite, porque só a elite viajava, né? Então, era basicamente isso. As famílias menos favorecidas, elas não tinham esse conhecimento, porque elas não estavam junto desse meio. Então, só quem a gente conhecia eram famílias ricas, que viajavam, que estudavam para a Europa. E isso foi mais ou menos entre 1920 e 1930. Então, nesse período, muitas mudanças ocorreram depois de 1930, né? Como a aceitação, por exemplo, dos negros nos clubes ligados à elite econômica e a profissionalização dos jogadores. Então, passa um pouquinho dessa questão da gestão, está dentro da gestão, essa evolução, né, dos próprios atletas, né, e saindo da elite e voltando a ser um esporte mais popular e ligados aí à elite econômica também, assim como profissionalização desses jogadores. E quando a gente fala de estrutura física, como é que tu vê, André? Tu vem à mente assim, algum clube que te chama a atenção? O Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que trouxe toda a estrutura europeia pro Brasil. Inicialmente, tanto Palmeiras como São Paulo eram duas referências no mundo mesmo, como estruturas de fisioterapia. Os jogadores se lesionavam lá fora, e aí, por exemplo, Ricardo Goulart, quando veio, o próprio Hulk também se tratou ali no Palmeiras, porque eles têm um clube tem um time de fisioterapeutas excelente, um time médico excelente, e recuperava muito bem os atletas. Então, os atletas não confiavam tanto no time médico na China ou na própria Europa, porque eles tinham técnicas meio que vanguardistas, né? Técnicas técnicas não vanguardistas, técnicas mais antigas. E aí os jogadores vinham para o Brasil. Então o Palmeiras começou a se apropriar dessa tecnologia, né? Dessa inteligência, que os jogadores estão vindo para a gente para buscar abrigo, certo? Então, se a gente continuar nesse processo, a gente se torna um abrigo para outros atletas e também a gente consegue promover nos nossos atletas um melhor ciclo de performance, né? Em um ano, para quem tem de periodização aí, a gente tem um ciclo de performance, né? E aí começou a evoluir, veio o Crefisa trouxe dinheiro para o Palmeiras, e aí vem a questão dos jogadores de base, né? O Palmeiras não tinha esse conhecimento, essa fama de um time que revela jogadores. Isso sempre foi muito feito por Flamengo, Fluminense, o próprio São Paulo também, são times que têm o Santos, né? Robinho, Neymar, essa galera aí. Então, eles têm essa fama de times formadores. E o Palmeiras começou a criar essa fama de times formadores a partir desse novo modelo de gestão. Esse modelo de gestão aí da Crefisa, né? Que é um modelo mais empresarial, um modelo mais transparente, apesar de não ser uma SAF, né? E aí, os caras começaram a criar um modelo de base. Então, toda a estrutura física, toda a estrutura do Palmeiras privilegiou que o time começasse a formar mais atletas. E aí, hoje em dia, você tem aí Patrick de Paula, como o Robson falou, 6 milhões de euros pro Botafogo. O Arthur, o Luan Cândido, os dois no Red Bull Bragantino. Gabriel Jesus saiu do Palmeiras também no início desse primeiro ciclo de formação. E agora, na base, tem pelo menos 5, 6 jogadores valendo já 10 milhões de euros. Então, toda essa mudança de estrutura física, a gente pode perceber que ela rende uma grana grande, né? E se você parar para pensar, esses jogadores eles são vendidos uma pechincha para o futebol exterior.
é um dinheiro barato. Se o cara compra aqui o jogador por 6 milhões de euros, para eles é muito barato. Pra gente é uma fortuna. Que multiplica aí por 6 praticamente, né? Dá 36. É muito dinheiro. E aí, toda essa estrutura física, ela privilegia e ela possibilita que esses atletas possam ser encontrados, possam ser garimpados, possam vir de estados como o menino lá, o Gabriel Veron, que é um jogador aí, um ponta do Palmeiras. Gabriel Veron tá vindo de um time, se eu não me engano, de Alagoas, eu não sei de onde é que é. Ele é do Nordeste. Eu não lembro exatamente a cidade que ele é. E aí ele tá vindo de lá, foi garimpado, e o Palmeiras agora tem espaço para isso. Tem um espaço físico que possibilita que esses atletas possam tá ali dentro, possam vivenciar o Palmeiras. E o Palmeiras tem um número enorme de atletas agora. Então, a estrutura física é um negócio aí que realmente, né? E aí o próprio Red Bull Bragantino vem investindo também muito nisso daí, e todos esses times vêm investindo nisso daí. O Red Bull Leipzig investe muito nisso, em formação de base e criação de novos jogadores para poder vender e fazer dinheiro e lucrar. Exatamente, existe essa ligação, né? Na própria evolução do futebol, da gestão no futebol aqui no Brasil, caminham lado a lado, né? A questão dos jogadores, né? A profissionalização dos jogadores e essa evolução da estrutura física dos clubes de futebol, dos estádios de futebol, né? Porque com a profissionalização do futebol, houve naquele momento, o futebol acabou ganhando mais espaço com o público. E o que é que o governo viu? O governo, opa, eu posso fazer um negócio bacana. Se eu estou vendo que o futebol está se popularizando, muita gente está gostando, está consumindo esse produto, qual é a forma de eu entrar junto com essas pessoas? Eu oferecendo algo. E ainda surgiram alguns estádios, né? Os estádios de futebol construídos pelos governos, como aqui no caso aqui de Fortaleza, o próprio presidente Vargas, que é nosso PV, o próprio Castelão, mas também teve o Pacaembu, o Maracanã. Então, tudo isso, houve uma influência, houve um interesse, né, do governo de chegar mais próximo de quem está consumindo aquela modalidade. Exatamente. Então, uma coisa levou a outra, né? A profissionalização dos jogadores foi levando a uma maior popularização da modalidade e o governo chegou junto para oferecer estrutura, pelo menos para onde se jogar. Né? Porque nem todo clube tem seu... Aqui no nosso estado, por exemplo, os dois principais clubes, né, o Fortaleza e o Ceará, não têm onde oferecer uma partida de futebol, receber um campeonato com estrutura de campo. Tem. Hoje em dia os clubes têm campos com medidas, com gramados usados em estádios de Copa do Mundo, mas não tem a estrutura para receber a transmissão, né, são os banheiros, né, os vestiários, não tem. Então nenhum dos clubes daqui consegue fazer o seu jogo dentro da sua casa, e não tem estádio, como outros clubes. Mas nós temos os estádios que foram construídos naquela época pelos governadores. O que então, possibilita muito lucro, né? Exatamente. Então, houve o interesse do governo chegar junto de quem está consumindo aquele produto, mas, ao mesmo tempo, o clube também foi beneficiado por aquilo, né? Então, foi uma via de mão dupla, assim, né? Vamos dizer assim. Obviamente que o interesse do governo era, né? Vou oferecer aquilo que a gente pode oferecer, estrutura, e o pessoal agora vai consumir isso aqui, de certa forma, sabe quem foi que fez, quem não fez, né? Enfim. E se tu parar pra pensar também, hoje em dia essa mesma questão de estrutura de estádio foi extrapolada na questão do investidor, né? Hoje o investidor, ele vê um retorno maior, não só no clube e na profissionalização dos atletas, mas também como que o consumidor, como tu falou, né? Como que o consumidor vê esse produto, né? Que é a questão do estádio. O Palmeiras, a Allianz Arena. Os caras compraram um estádio, disseram assim, ó, vamos lá, vamos alugar, tal, não sei o quê, vamos fazer uma parceria, e a gente pega esse dinheiro e divide esse dinheiro. Então, o lucro está sendo dividido ali para os investidores. É lucrativo para o time? Provavelmente sim. Assim, a gente não vai dizer que não é. É o melhor das hipóteses, é a melhor solução de todas? Compartilhar? Talvez não. A melhor ideia seria ter o seu próprio. É caro. Então não dá para você fazer um negócio que é tão caro. Mas se você tem uma forma de lucrar mais, por que não, né? E isso vem com gestão. Quem que vai chegar pro Vasco da Gama antes de se tornar SAF, né, que está no processo de se tornar SAF, quem quer chegar pro Vasco da Gama e dizer assim, vou colocar $1 bilhão para vocês criarem o estádio de vocês? Não vai ter ninguém que vai fazer isso, porque ninguém vai acreditar.
Não tem confiança. O investidor vai dizer assim, não, eu não quero entrar nesse time, não tem como, eu não vou meter meu dinheiro ali não, porque o dinheiro não volta. Aí o cara viu o Palmeiras, o Palmeiras tá com uma mudança de mentalidade, os caras ali, tal. Tem uma patota que se conhece, o cara se conhece, diz assim, esse cara aí, não, cara, e o Palmeiras, cara, se parar pra pensar, falando especificamente dele, é um clube que há poucos anos estava na berlinda, entendeu? E a Crefisa chegou, botou dinheiro no clube, e o clube respirou aquele negócio... Não só Crefisa, né? Não só Crefisa, né? Porque eu digo assim, eu cito a Crefisa porque foi a que botou mais bala, né? Mas vem com um modelo de administração diferente com o Paulo Nobre. Sim, e ele disse assim, vamos mudar isso aqui, tá tudo errado. Mudou tudo, e aí ele trouxe a Crefisa junto com ele. Então ele já fez essa ponte, né? Essa articulação. E a Crefisa viu que, dá dinheiro. Dá dinheiro, exato. Vamos entrar aqui no negócio. Apesar do fumo, né? Ela veio, eu não sei como é que foi os últimos anos de pandemia, né? Mas ela tinha levado fumo no começo, era fumo, mas as dívidas eram... as dívidas do Palmeiras, né? Mas a Crefisa em si, ela lucrou pra caramba com o Palmeiras. Ela fez muito dinheiro com o Palmeiras. Não é à toa que continua, né? Exatamente. E, não, só pra tu ter noção, recentemente, ela dispensou, ela aliviou, não sei se é a palavra correta, mas tu vai entender no final, ela não se preocupa mais com o patrocínio pro time feminino. O time feminino, mesmo que não tenha tanta repercussão ou mídia, mas é um time, mas dá dinheiro, você tá ali promovendo a sua marca. Então eles fizeram uma parceria com uma marca que é americana, uma marca de apostas americana, e... Tá o pau rolando no futebol agora, né? Esses exatamente. Bet, exatamente. E aí a empresa que tá patrocinando o time feminino do Palmeiras agora é uma empresa de aposta, não é mais a Crefisa. Mas a Crefisa tem o direito, por lei, de ser o majoritário, de ter a marca estampada no peito da camisa. Mas ela cedeu e deu para outra empresa para eles colocarem lá. Por quê? Porque ela tá recebendo dinheiro pro Palmeiras, entendeu? Ela já tem as contas dela já bem arrumadinha com o Palmeiras, a Crefisa e Palmeiras. E agora ela tá colocando Palmeiras com outro investidor. É isso. É isso aí. Show. Beleza. Então, assim, né, fazer aqui um contexto geral sobre SAF, né, que a gente tava levantando esse ponto hoje, e eu queria polemizar aqui no finalzinho, o que é que tu acha? Tu acha que é benéfico? Tu acha que pode ser maléfico no futuro? Porque a gente sabe que onde tem muito dinheiro, o negócio às vezes complica, e principalmente no Brasil, onde tem um olho muito gordo, olho muito grande. E como é que tu vê, assim, o futuro do futebol? Se tu acha que as SAFs vão dominar? Assim, tem várias perguntas aí, né? E tu pode discorrer por algumas, depois a gente vai complementando aqui. Pois é, cara, assim, de maneira geral, André, eu não tenho uma opinião formada sobre a SAF, por ser justamente algo novo, tanto pro futebol aqui, como pra mim. Então, a gente tá vendo esses clubes respirando, talvez a minha principal referência atual é o Botafogo, né, vendo como o Botafogo vem respirando desde que virou SAF, né, com contratações absurdas, com investimentos bem maiores, para um clube que estava também com dívidas, né, que permanece com dívidas ainda altíssimas. Se você me perguntar, cara, você queria que seu clube de coração virasse uma SAF? Eu diria para você, não sei. Não sei te dizer. Porque todo torcedor quer o quê pro seu clube? Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele se estruture. Você quer vencer, você quer ficar feliz no final de semana. Você quer vencer. Né? Aí você vem pro outro lado. Mas e aí? Qual o risco? Qual o lado negativo? Isso a longo prazo. Isso como você falou, é benéfico ou maléfico? Não sei. Só o tempo vai dizer. Então, assim, se você querer saber da minha opinião, o que eu acho da SAF em si, no ponto de vista atual, eu acho que é um modelo que pensa em ser um ponto positivo, como eu falei, algo a longo prazo, a nível de gestão a longo prazo. Você consegue se organizar mais, né? Eu vejo isso como um ponto muito positivo, e vejo que clubes que estão realmente sufocados, seja lá o que for, qual for o motivo, sufocados de divisão, na divisão que estão, sufocados financeiramente, com dívidas, cara, eu acho que é tipo aquele negócio, o cara tá se afogando, levanta o braço, quem puxar eu vou, entendeu? Então acho que para os clubes que estão nessa situação, eu tenho certeza que todos os torcedores querem, como eu conheço vários torcedores do Bahia que estão doidos que o Bahia vire SAF, obviamente as cláusulas têm que estar bem ajeitadinhas, né, para não ter
Tem um prejuízozinho, ninguém sabe o que tá acontecendo. É aí onde eu acho que, tipo assim, né, da minha opinião aqui também, que é nesse mesmo assunto, né, aí que eu acho que o negócio pega. Porque, tipo, como qualquer gestão, você não pode simplesmente entregar o seu time na mão de qualquer pessoa. E, como qualquer aproveitador, se tem uma oportunidade, o cara vai entrar no momento que tem uma chance. Então, tem muita gente, muito investidor, que vai se dizer SAF e vai se colocar numa condição de investidor, quando na verdade ele tem um outro objetivo, que é simplesmente fazer um lucro ali rápido e sair fora. Então, o risco do seu clube ficar com uma mancha é altíssimo se você não for um bom gestor para encontrar uma boa SAF. Se você está preocupado com o seu time, lógico, com o seu time de coração, né? Agora, se você não está nem aí, se o cara que está lá no Fortaleza, a associação do Fortaleza não se preocupa com o Fortaleza, eles vão botar o Fortaleza na mão de qualquer pessoa. Agora, se eles se preocupam com o Fortaleza, eles vão procurar a pessoa ideal para manter toda a história do Fortaleza e garantir a qualidade de gestão no futuro. Que o Fortaleza seja longínquo, né? Que ele possa viver aí mais 100, 200 anos. E a gente espera muito mais. Então, assim, né? É complicado você deixar o seu clube na mão de qualquer pessoa. Pois, tem que saber, por isso que é essa questão de saber as condições, as cláusulas, porque eu falei, eu vejo que clubes que estão numa situação pior no cenário do futebol tendem a ceder mais facilmente, porque querem sair daquele negócio. Eu quero sair do atoleiro, meu amigo, do jeito que eu tô aqui. Se você pegar o Vasco esse ano tá respirando mais, né? Tá assim, nesse início de campeonato brasileiro, tá dentro do G4. Mas não é garantia. Muito se fala que o Vasco, assim, se você for pegar a imprensa, de maneira geral, eles não apostam ou não acreditam que o Vasco seja um dos candidatos a ascender, né, voltar para a Série A. E permanecer mais um ano na Série B é muito preocupante financeiramente, entendeu? É muito difícil financeiramente para o clube. Então, às vezes, eu não sei o que está acontecendo por lá, que eu não acompanho, mas às vezes os gestores estão assim, cara, vamos fechar esse negócio, bicho. A gente tem que salvar, vamos pensar aqui no agora, 50 anos daqui a 50 anos eu não sei o que vai acontecer, não sei nem se eu tô vivo. Deixa que a galera resolve o bucho, se caso tenha. Né? Que é muita coisa que acontece no futebol atualmente, mesmo no futebol tradicional, no modelo tradicional, associativo, acontece isso, né? O presidente, você não sabe o que ele vai fazer no clube, o cara se atola em dívidas, porque ele quer fazer o quê? Meu amigo, eu quero que o time esteja ganhando no meu nome. Uhum. Na minha gestão. Ou seja, o time ganhou um clube, um campeonato internacional, uma Sul-Americana. Foi na gestão de quem? Do Robson. Eu quero isso. Mas você fazer investimentos não quer dizer que você vai ter retorno de resultado, né? A gente está vendo isso agora com o Fortaleza. O ano que o Fortaleza está mais investindo é o ano que, no Campeonato Brasileiro, o time está com o pior desempenho de toda a sua história, né? Então, uma coisa... Assim como o Grêmio aconteceu no passado. O Grêmio é um time equilibrado a nível financeiro. E o time caiu. Uhum. Como se explica? Não tem muita explicação, entendeu? Então, não quer... Obviamente, que a chance de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro cair de divisão ou ter um desempenho muito ruim é difícil. Ninguém espera o Palmeiras ficar na rabeira brigando para não cair. Entendeu? Por quê? Porque os investimentos são coisas absurdas, entendeu? Mas também não significa que o Palmeiras vai investir e vai ser campeão. No entanto, que para ganhar o brasileiro aí é difícil, né? Então, é complicado. Mas é isso. Então, fica aqui a mesma pergunta que o André fez para mim, eu faço para você, ouvinte, que está do outro lado. Você quer que seu clube... Você adere, você concorda com a SAF? Você quer que seu clube saia desse modelo associativo tradicional e vire uma SAF? Conta pra gente, coloca aí nos comentários, acho que isso é importante. Diga qual é o seu clube, diga como você vê a questão da SAF também. E da gestão do futebol. O que vocês estão achando, de repente, alguma gestão modelo que a gente não conversou aqui, não comunicou, de repente você quer colaborar com a gente, né? Acrescentar algo, discordar de alguma coisa que a gente colocou. Vou deixar um spoiler, né, vou deixar um spoiler pros ouvintes aí na tua pergunta. Tem o modelo de cisão parcial, certo? Que é você manter um modelo associativo com um investidor muito forte. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre cisão parcial, é um negócio bem interessante e também dá para vocês pensarem a respeito da SAF moderna, e que pode ser um outro lance aí que tá para chegar. Mas é isso aí. Isso.
Valeu, Robson. Valeu, Move. Obrigado aí aos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de curtir, porque ajuda a gente, fortalece. Não é clichê. É clichê, mas não é clichê. E se inscrevam que ajuda bastante mesmo a gente. A gente consegue divulgar esse conteúdo de uma maneira melhor, com mais qualidade. A gente consegue também se divertir um pouco mais, né? Porque se a gente ficar fazendo isso daqui, às vezes não vai pra ninguém, a gente também vai ficar triste, tá? Então, por favor, ajuda a gente ficar cada vez mais feliz. Beleza, é isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Move. Move. Um abraço.